Olá pessoal, hoje vou fazer uma narrativa sobre o direito à liberdade religiosa como um direito fundamental. É um tema bastante atual, importante para as nossas vivências cotidianas. Inclusive é um tema muito comum de discussão na comunidade acadêmica. O direito fundamental é tido como uma faculdade jurídica do sujeito, da pessoa escolher a sua religião, as suas práticas religiosas e a sua cultura. E como tal, ela vem capitulada num capítulo da Constituição que declara como um direito fundamental da pessoa humana você escolher livremente a sua religião. No caso, no nosso país, somos um Estado laico, onde a pessoa escolhe ter religião, qualquer uma religião, ou simplesmente não ter religião. Isso é um conceito da laicidade. Para tanto, o ministro Alexandre de Moraes, ele esclarece que nessa seara da liberdade religiosa, o direito fundamental seria uma série institucionalizada pela Constituição, que tem por objetivo o enaltecimento da dignidade da pessoa humana mediante contra a conduta arbitrária do Estado. Então, nesse sentido, significa dizer que o Estado precisa atuar para proteger esse direito. Ele precisa se abster. Nesse sentido, a Constituição garante que nenhuma religião pode ser obstaculizada a sua criação e a sua manutenção. Muitas expressões também são utilizadas para designar o direito fundamental. Alguns autores falam em direitos humanos, outros em direitos fundamentais e algumas outras expressões. Mas é importante que nós saibamos que algumas expressões, elas contêm assim um tom diferenciador. Por exemplo, o direito fundamental dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles são vistos assim numa Constituição extraterritorial. Por exemplo, o que estão consignados, que foram consignados na Constituição, na Carta da Virgínia, na Carta dos Direitos Fundamentais da Pessoa Humana, são tidos como direitos humanos, porque eles têm uma abrangência fora muros, extraterritorial. E o direito fundamental é aquela nomenclatura assim, mais técnica, né? Que vem salvaguardada no organismo constitucional de cada Estado. Por exemplo, como é o nosso Estado. A Constituição de 88, ela declara, né? Numa seção ou num capítulo, salvo engano, ela diz assim, dos direitos e garantias fundamentais. Então, nós vimos que, tecnicamente, a nomenclatura direito fundamental seria melhor utilizada aqui no nosso país. De outro lado, é importante também que nós saibamos a origem dos direitos fundamentais. Para alguns autores, eles não se fundamentam e não foram criados apenas numa unicidade filosófica. Na concepção de Bobbio, por exemplo, essa unidade filosófica não existiu. Para ele, né, os direitos fundamentais, eles foram criados a partir da teoria justnaturalista, que é uma teoria que vem explicar que são os direitos garantidos anteriormente ao Estado. É um direito que acompanha a pessoa humana desde sempre. A teoria moralista, né, que é a origem assim na evolução das pessoas de uma determinada sociedade, e a teoria legalista, que vem dizer que o direito fundamental é aquele estabelecido pela Constituição do nosso Estado. No Estado brasileiro, então, na minha visão, nós podemos ter aqui as três vertentes, né, dos direitos fundamentais: a justnaturalista, a moralista e a legalista, porque, de fato, os direitos fundamentais, eles foram construídos com fundamento nessas três teorias. Lembrando também que nós estamos falando assim, para a gente chegar na liberdade religiosa, sobre a teoria geral dos direitos fundamentais. Foi o que eu falei anteriormente, então eu abordo nesse sentido sobre abstenção, colisão e relativização dos direitos fundamentais. Abstenção, o nome já está imbuído na própria laicidade.
porque o Estado é obrigado a se abster de se envolver nas questões religiosas, por exemplo, não só nas questões religiosas, mas como todo direito fundamental. Ele se abstém para deixar o indivíduo exercer o seu direito fundamental. Então, a Constituição exige isso dele. Num outro momento, nós podemos nos referir sobre a colisão dos direitos fundamentais. Eles partem do princípio que os direitos fundamentais não são ilimitados. Eles encontram limites nos outros direitos fundamentais. Então, é muito comum isso na prática, no dia a dia, né? Essa questão de colisão de direito. Por exemplo, alguns fiéis de denominadas religiões, né, não querem se submeter a algumas regras impostas pelo Estado, como, por exemplo, o direito de votar num sábado, ou então de fazer difusão de sangue, não é uma outra expressão que a gente usa, né? No dia que aceita, que a religião deles proíbe. Então, são direitos assim que colidem com outros direitos do Estado. Então, nesse sentido, eles recorrem ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário diga, dentro desse princípio da relativização, o que pode e o que não pode ser feito, uma vez que eles não são ilimitados. E com relação a essa questão ainda da relativização, é muito comum aqui no nosso Estado brasileiro nós utilizarmos uma teoria, né? Os juízes usam uma teoria para relativizar, que é o princípio de Alexis, que ele faz uma preponderação de direito. Por exemplo, num choque entre dois direitos fundamentais, é o direito fundamental da pessoa, que vai se referir a ele próprio e que pode também, assim, abranger toda uma sociedade. Então, nesse caso, usa-se essa questão da preponderância. Qual seria melhor aplicado naquela situação? Este ou aquele direito? Então, pessoal, para ficar assim bem explicado com relação a essa teoria de Alexis, eu peguei um conceito dele aqui e vou fazer a leitura para vocês. Veja bem, está escrito assim: a colisão entre direitos fundamentais pode ser compreendida estrita ou amplamente. Se ela é compreendida estritamente, estão sob exclusivamente colisões quais os citados direitos tomam parte. Pode-se falar aqui de colisões de direitos fundamentais em sentido estrito. Em uma compreensão ampla, pelo contrário, também colisões de direitos fundamentais com quaisquer normas ou princípios, que têm como objetivo bens coletivos, aquilo que eu falei anteriormente, colisões de direitos fundamentais. Ambos os tipos de colisão são temas centrais da dogmática dos direitos fundamentais. Ele resumiu bem a questão, dizendo que eles podem ser vistos sobre um ângulo restrito e também sobre um ângulo, né, que vai incidir os seus efeitos em toda a coletividade. Antes de finalizar essa questão da teoria geral dos direitos fundamentais, é importante dizer que o Estado, ele age como garantidor dos direitos fundamentais. Ele tem, ao mesmo tempo, que se abster e tem também que garantir. Nesse sentido, Alexandre de Moraes fala o seguinte, percebe-se a dupla consecução dos direitos fundamentais, impedindo a atuação arbitrária do Estado, salvaguardando os direitos individuais do cidadão e possibilitando a este a livre expressão e o exercício dos direitos de cunho fundamental. Então, ao mesmo tempo, o Estado se abstém e o Estado também cuida para que o indivíduo possa exercer esse direito fundamental. A liberdade religiosa no Estado brasileiro foi um direito conquistado, não foi fácil. Nós podemos falar assim em períodos distintos, né? O primeiro período era o período colonial, onde não havia esse direito, até porque a religião oficial do nosso país era a religião católica. Temos algumas histórias, né, registradas nos livros do Brasil colonial de alguns protestantes que vieram juntamente com a família real portuguesa para o Brasil, que naquela época era terra de
Vera Cruz, etc. Mas eram muito poucos e viviam uma religião abafada. Então, nesse sentido, nós não podemos falar de liberdade religiosa. Paulatinamente, com os ideais do modernismo, né, no Brasil imperial e com a separação entre igreja e Estado, a primeira Constituição republicana passou a assegurar o direito à liberdade religiosa. Mas, dependendo da época em que se encontrava, por exemplo, o Estado brasileiro, apesar de podermos professar a nossa liberdade religiosa, alguns direitos que são inerentes à referida liberdade, eles também não eram garantidos. Por exemplo, na época do Estado Novo, não era possível o direito de consciência. Você não tinha liberdade para professar a sua fé e, nesse momento, se colocar contra o Estado brasileiro. Então, tem muitas particularidades, assim, que foram abafadas no decorrer da história do Estado brasileiro. Como eu falei assim no bloco anterior, eu disse que a liberdade religiosa passou assegurada no momento da separação entre governo e Estado. Aí eu trago aqui o dispositivo da referida Constituição que apregou e estabelece bem assim essa liberdade. Olha, a etapa não confessional se contextualiza com a institucionalização do Estado republicano em 1890 por meio do Decreto 119A, conforme eu falei. São nas expressões de Rui Barbosa que a liberdade juridicamente se constituiu como autonomia do indivíduo para direcionamento de culto, da liberdade de culto, a saber, olha só o que diz o artigo 2º. A todas as confissões religiosas pertence por igual a faculdade de exercer o seu culto, regem-se segundo a sua fé e não serem contrariadas nos atos particulares ou públicos que interesse o exercício deste decreto. A liberdade, o artigo 3º, olha, a liberdade aqui instituída abrange não só os indivíduos nos atos individuais, senão também as igrejas, associações e institutos em que se acharem agremiados, cabendo a todos o pleno direito de se constituírem e viverem coletivamente, segundo o seu credo e a sua disciplina, sem intervenção do poder público. A linguagem é um pouco diferente, assim, um formalismo exacerbado por conta do tempo, né, do período que foram escritos esses dispositivos legais. E eu trago aqui também uma coisa bem interessante, que é o conceito da liberdade religiosa no Brasil, segundo o ministro Alexandre de Moraes. O que ele diz? Olha, a liberdade religiosa no Brasil está centrada na autonomia do indivíduo, implicando na possibilidade de adesão ou não de determinadas religiões e expressões religiosas. O autor destaca que a ciência jurídica a inseriu nesse contexto, quando normatizou no sistema jurídico constitucional a garantia à liberdade religiosa. Então, como eu falei assim anteriormente, a questão da liberdade religiosa está inserida no texto constitucional. O Estado tem que se abster e, ao mesmo tempo, concretizar, dar concretude a este direito. Mas eu aqui no meu livro, onde eu falo da liberdade religiosa no ordenamento jurídico brasileiro, eu faço um comparativo que eu achei que ficou bem legal, assim, um comparativo de todas as constituições, inclusive a da monarquia, até a Constituição de 1988. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, porque é muito longo, é pouca coisa, né? A menção de Deus cristão no preâmbulo. A Constituição de 1891 não fez essa menção. A de 1934 fez, a de 1946 fez, a de 1967 fez essa menção, né? E também a de 1988 também fez essa menção. Uma outra coisa que eu achei também interessante nesse quadro comparativo aqui que eu fiz é com relação à imunidade tributária dos templos, né? A de 1891 não tinha, a de 1934 não tinha, a de 1937 não tinha, e a partir da Constituição de 1948 até
aliás, de 1946 até a Constituição de 1988, a Constituição, estas Constituições federais asseguraram essa possibilidade de imunidade tributária aos templos de qualquer natureza. Então, assim, a questão também da objeção de consciência, lembra que eu falei anteriormente? Pois é, na Constituição de 1937 não foi possível essa objeção de consciência. Essa objeção é um corolário, né, do direito à liberdade religiosa. Então, assim, é um tema, assim, bastante interessante, um tema muito comum no dia a dia, onde a gente se debate com várias questões. Nós tivemos recentemente nessa disputa presidencial esse momento, porque era discutido muito essas questões de religião, de direito à liberdade religiosa, na seara política, na seara da saúde também é muito comum, bem como também na seara da educação. É muito comum essa questão da liberdade religiosa. Então, vale a pena a leitura deste tema, espero que eu tenha contribuído e muito obrigada pela sua atenção.